está nele. E isso confrontou a ciência, confrontou o conhecimento da medicina que Lucas tinha. Então Lucas, a partir daquele momento, começou a caminhar com Paulo, começou a ser discípulo de Paulo. Por isso que ele vai dizer no versículo 11: São Lucas está comigo. Aí ele vai dizer: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele agora vai dizer: eu preciso que tu traga Marcos, porque Marcos, ele será muito útil para ser utilizado na obra, para ser utilizado no ministério. Aí o versículo de número 12 diz assim: também enviei Tíquico a Éfeso. Aí o versículo de número 13 diz: quando vieres, isso aqui é Paulo agora exigindo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja a preocupação de Paulo nos últimos dias da sua vida. Paulo, ele não se apartou do conhecimento. Paulo, ele não se apartou da palavra. Foi por isso que ele pediu para trazer os livros, principalmente os pergaminhos, porque ali estava escrita a palavra. E Paulo sabia que o alimento para a alma do ser humano é a palavra. Assim como o corpo humano necessita do alimento sólido, a nossa alma, o nosso espírito necessita da palavra. É por isso que nós vemos muitos seres humanos frustrados, desanimados, depressivos, angustiados, pensando que não tem jeito para a sua vida, e até se interroga a si mesmo dizendo: por que eu participo de tantas festas, mas ainda há uma angústia dentro da minha alma, há uma angústia no meu espírito? Por que isto? Porque só tem algo nesta vida, só existe uma coisa nesta vida que traz alegria para a alma e para o espírito do homem, e também alimenta, é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a nossa alma, ela é alimentada, o nosso espírito é alimentado. E eu quero concretizar esta palavra dizendo algo para os irmãos aqui: independente de qualquer coisa, que nós possamos guardar a fé, porque é guardando a fé que nós vamos adentrar o céu de glória. É guardando a fé que nós vamos esperar o dia glorioso da volta de Cristo Jesus. É impossível que alguém espere a volta de Cristo sem estar na fé. É impossível que alguém que diga assim: eu professo a fé, eu sou um cristão, mas não cultua, não participa de cultos, não congrega, não se reúne, não faz parte de um corpo. Essa pessoa não pode se enquadrar naquele que está guardando a fé, porque a fé está muito longe dessas pessoas. Mas aqueles que têm o prazer de congregar, de cultuar, de adorar a Deus, de vir ouvir a palavra de Deus, isso demonstra que estas pessoas estão guardando a fé. E é isto que vai lá. Ele tinha que guardar a fé, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer naquele que recua. Há muitas pessoas recuando, há muitas pessoas voltando atrás, mas aquele que perseverar até o fim, como está escrito no livro da escatologia, que é o livro de Apocalipse, a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é importante, não é só começar, mas é chegar até o final. Não é somente professar a fé em Cristo, mas é avançar para o alvo que é Cristo, para o céu de glória que nos espera. Então perceba que Paulo fala de combate, repetindo novamente, fala
respeito de guerra, carreira fala de chamada, fé fala de salvação. Então Paulo está dizendo: nós não podemos voltar atrás, porque Deus, Ele não tem prazer naquele que volta atrás. Independente de qualquer situação que nós possamos estar vivendo, todos nós passamos por altos e baixos nesta vida, mas nós temos que avançar até o final. Agora veja o que está escrito no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Paulo está dizendo: o que está reservado no céu não era só para ele. Ele estava dizendo: é para todos aqueles que também amarem a sua vida. Ou seja, todos aqueles que professam a fé, todos aqueles que não se corrompem, ou corrompem, melhor falando, com as coisas desta terra, mas olha somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí o versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo agora está pedindo para que Timóteo fosse visitá-lo, para que Timóteo se aproximasse dele. Vim depressa, porque Paulo sabia que a qualquer momento ele iria partir dessa vida. A qualquer momento ele iria embora, mas ele não queria partir antes de ter um diálogo com Timóteo. Isso é lindo demais. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo: não demores, vem depressa. Porque ele vai dizer no versículo 10: porque Demas me desamparou. Paulo agora vai participar de algo que machuca muito o ser humano, que é quando alguém te desampara. Quando você procura refúgio em pessoas e não encontra. Quando aquelas pessoas que você coloca confiança viram as costas para você. Paulo está dizendo: Timóteo, vem depressa, porque Demas me desamparou. E ele vai especificar dizendo: amando o presente século, ele foi levado pelos prazeres desse mundo e foi para Tessalônica. Ele também vai dizer: crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está dizendo: todos me desamparou. E ele agora vai dizer no versículo de número 11: só Lucas está comigo. Sabe quem é este Lucas aqui? É o mesmo do Evangelho. Sabe quem é este Lucas aqui? Aquele que se converteu em uma das pregações de Paulo. E segundo a história, se converteu quando Paulo estava pregando em uma casa onde Eutico estava. Lá ele tinha que guardar a fé, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer naquele que recua. Há muitas pessoas recuando, há muitas pessoas voltando atrás, mas aquele que perseverar até o fim, como está escrito no livro da escatologia, que é o livro de Apocalipse, a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é importante, não é só começar, mas é chegar até o final. Não é somente professar a fé em Cristo, mas é avançar para o alvo que é Cristo, para o céu de glória que nos espera. Então perceba que Paulo fala de combate. Combate, repetindo novamente, fala a respeito de guerra. Carreira fala de chamada. Fé fala de salvação. Então Paulo está dizendo: nós não podemos voltar atrás, porque Deus, ele não tem prazer naquele que volta atrás. Independente de qualquer situação que nós possamos estar vivendo, todos nós passamos por altos e baixos nesta vida, mas nós temos que avançar até o final. Agora veja o que está escrito no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Paulo está dizendo, o que está reservado no céu não era só para ele. Ele estava dizendo, é para todos aqueles que também amarem a sua vida. Ou seja, todos aqueles que professam a fé, todos aqueles que não se corrompem, ou corrompem, melhor falando, com as coisas desta terra, mas olha somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí o versículo 9 diz, procura vir ter comigo depressa. Paulo agora está pedindo para que Timóteo fosse visitá-lo, para que Timóteo se aproximasse dele. Vim depressa, porque Paulo sabia que a qualquer momento ele iria partir dessa vida. A qualquer momento ele iria embora, mas ele não queria partir antes de ter um diálogo com Timóteo. Isso é lindo demais. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está dizendo, não demores, vem depressa. Porque ele vai dizer no versículo 10, porque Demas me desamparou. Paulo agora vai participar de algo que machuca muito o ser humano, que é quando alguém te desampara. Quando você procura refúgio em pessoas e não encontra. Quando aquelas pessoas que você coloca confiança viram as costas para você. Paulo está dizendo, Timóteo, vem depressa, porque Demas me desamparou. E ele vai especificar dizendo, amando o presente século, ele foi levado pelos prazeres desse mundo e foi para Tessalônica. Ele também vai dizer, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está dizendo, todos me desamparou. E ele agora vai dizer no versículo de número 11, só Lucas está comigo. Sabe quem é este Lucas aqui? É o mesmo do Evangelho. Sabe quem é este Lucas aqui? Aquele que se converteu em uma das pregações de Paulo. E segundo a história, se converteu quando Paulo estava pregando em uma casa onde Eutico estava, aonde Paulo fala em 2 de Timóteo, escrevendo a ele, mostra que ele reconheceu que o seu tempo estava próximo. Porque todos nós sabemos que o tempo é aquilo que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre o tempo, a não ser aquele que criou o próprio tempo, é que tem o controle do tempo e muda os tempos na hora que quer. Mas nós não temos poder sobre o tempo. Nós não temos o poder de dizer que o amanhã não venha, mas o Senhor, Ele tem o poder de controlar o tempo, de cessar o tempo. E até a própria palavra de Deus vai dizer que os nossos dias estão contados, porque Deus, Ele tem o controle do tempo. Então, capítulo 4 e o versículo 6 diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Porque Paulo sabia que muitos queriam a morte dele, e ele já sabia que o tempo da sua partida se aproximava, e que ele não tinha muito tempo. Porém, o versículo 7 vai dizer, ele vai expressar, dizer, isto aqui, Paulo ainda, ele não tinha morrido, Paulo estava vivo quando ele expressa essa expressão do versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo está falando de combate, Paulo está falando de guerra. Ele está dizendo, eu enfrentei as guerras e venci as guerras. Quando Paulo está falando sobre carreira, ele está falando do chamado, da chamada que ele teve de Deus na sua vida e que obedeceu ao Senhor para praticá-la. Porque imagine comigo, meus irmãos, alguém que era perseguidor do Evangelho, agora sabia que ia ser perseguido.
alguém que deu ordem para apedrejar Estevão e aquele mártir ser morto em praça pública. Paulo agora sabia que estava no mesmo nível de Estevão, ou seja, nos mesmos riscos de morte que Estevão teve, porque proclamava o Evangelho. Mesmo assim, Paulo, ele não negociou e também não voltou atrás a respeito do seu chamado. Ele cumpriu a sua carreira. E também ele vai dizer que guardou a fé. Quando ele fala que guardou a fé, ele está falando que nada tirou dele a sua salvação. Ele está falando: passei dificuldade, passei perseguições, passei momentos difíceis, mas nada tirou a minha fé. A fé é algo, meus irmãos, que não pode sair da vida do cristão. Ela tem que estar viva em nós. Ela tem que estar em nós, porque é a fé que vai nos levar às mansões celestiais. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai falar: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixes, estou contigo. Amém, aleluia, glória a Deus. Estou contigo na água do fogo, e se cair, te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer. Sou teu amigo, em mim tenha fé. Amém, Te digo, aleluia. não temas, frente, a vitória tua Eu creio é. em nome de Jesus. É do difícil carregar a cruz, com espinhos, abrei os pés. Nesta longa estrada da vida, caminhar em meio ao revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança, aquele que é fiel, aquele que é o mesmo céu. De Deus, a vitória é garantida até o final da vida. Amém, glória a Deus. Já reanimado novamente, a gente pensa como pode ser. Se em mim não havia forças pra lutar, muito menos pra vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixe, estou contigo. Amém, glória a Deus. Estou contigo na água do fogo, e se cair, te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer. Sou teu amigo, em mim tenha fé. Te digo, não temas, está sempre em frente. A vitória tua é. A vitória tua é. A vitória tua é. Agradeço a oportunidade, em nome de Ande a teu Jesus. nome, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, Deus continue abençoando Diaconisa Aniele. Neste momento nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Os irmãos que têm as vossas Bíblias, os irmãos vai abrir ela. 2 de Timóteo, capítulo de número 4, onde nós vamos observar a respeito da fala de Paulo escrevendo a Timóteo, melhor falando, e que neste capítulo
4 ele vai falar muito a respeito do período da sua partida, pois nós sabemos que Paulo, antes de se converter ao cristianismo, era alguém que perseguia o cristianismo. Ele não acreditava, na verdade, no Messias que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, até ter um encontro com ele. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoram pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus amou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele